Vou começar com uma frase que parece errada à primeira vista. Tudo que orbita a Terra no espaço, na verdade, está caindo sem parar. A Estação Espacial Internacional, cada satélite, cada nave espacial, todos eles estão caindo continuamente em direção ao solo da Terra. Eles simplesmente erram o chão o tempo todo. Isso não é um jogo de palavras. Essa é toda a verdade sobre uma órbita. E quando você entende isso, também entende por que existem tantas órbitas diferentes. Por que alguns satélites parecem estar parados em um ponto fixo? E por que justamente a nossa Terra é quase grande demais para sequer escaparmos dela? Meu nome é Sirwan, isso é Mars Chronicle. Vamos começar com a ideia mais importante, que já vem de Isaac Newton. Imagine que você está em uma montanha impossivelmente alta e dispara uma bala de canhão horizontalmente. Com pouca força, ela cai no chão depois de alguns quilômetros. Se você disparar mais rápido, ela voa mais longe antes de cair. E agora vem o truque. A partir de uma certa velocidade, a superfície da Terra se curva para longe tão rápido quanto a bala cai. Nesse momento, um abraço para todos os terraplanistas. Ela ainda cai, mas nunca atinge o solo. Ela cai para sempre ao redor da Terra. Isso é exatamente o que é uma órbita. Estar em órbita não é flutuar. É uma queda eterna, na qual você está sempre errando o chão. E é exatamente por isso que o fator decisivo não é a altura, mas sim a velocidade lateral. Se você voar apenas na vertical, uma hora o combustível acaba. Não importa o quão alto você voe, sempre acabará caindo de volta à Terra. Em uma órbita baixa da Terra, você precisa estar a cerca de 7,8 km por segundo. Isso dá cerca de 28 mil km por hora. Isso também explica a conhecida ausência de peso na estação espacial. Os astronautas não estão fora do alcance da gravidade. Lá em cima ainda atuam quase 90% da atração da Terra. Eles e sua estação simplesmente caem juntos na mesma queda eterna. E é por isso que tudo parece sem peso. Então, se você construísse um enorme arranha-céu, ou melhor dizendo, um arranha-céu espacial que atravessa as nuvens, com 400 km de altura, você poderia ficar de pé e andar normalmente no último andar. Agora está claro por que há tantas órbitas diferentes. Porque a altura determina a finalidade. Lá embaixo está a órbita baixa da Terra. No jargão técnico, Low Earth Orbit, ou simplesmente LEO. Tudo abaixo de cerca de 2.000 km. Aqui orbitam as estações espaciais a cerca de 400 km de altitude e a maioria dos satélites Starlink. Estar perto significa imagens nítidas e caminhos de sinal curtos. Para isso, você dá uma volta na Terra em cerca de 90 minutos. Um caso especial dessa órbita baixa é a órbita síncrona ao Sol, ou SSO. Geralmente entre 600 e 800 km de altitude e com inclinação quase polar. Ela é ajustada de forma que o satélite sobrevoa cada local sempre no mesmo horário do dia. Isso assegura condições de iluminação constantes, ideal para observação da Terra e meteorologia. Acima disso está a órbita média da Terra, a órbita terrestre média, ou MEO, de 2.000 até quase 36 mil quilômetros. Esse é o reino dos satélites de navegação, como o GPS ou o sistema europeu Galileu, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Ainda mais alto, exatamente a 35.786 km acima do Equador, está a órbita geoestacionária, a GEO. Aqui, um satélite leva exatamente um dia para dar uma volta completa. Ou seja, ele gira sincronizado com a Terra. Visto do solo, por isso ele parece estar parado no céu. Perfeito para televisão, comunicação e satélites meteorológicos, cujas antenas podem simplesmente ficar apontadas para uma única direção. Mas como um satélite desses chega lá em cima? E como se muda a altitude? Talvez esta seja a parte mais surpreendente da mecânica orbital. Para subir mais alto, você acelera na direção do voo. Esse impulso eleva ao lado oposto da órbita. Quando você chega lá em cima, está mais lento do que antes. Porque quanto mais alta a órbita, mais lenta é a velocidade. Para descer, você aciona os motores no sentido oposto ao movimento. Essa mudança é feita em 2 passos. Isso é chamado de transferência de Hohmann. É exatamente assim que um satélite alcança a órbita geoestacionária. O foguete inicialmente coloca o satélite em uma elipse alongada,
chamada de órbita de transferência geoestacionária, ou GTO, cujo ponto mais baixo está em uma órbita baixa e o ponto mais alto já está lá em cima, no destino. No ponto mais alto, o satélite aciona seus motores novamente e transforma a elipse em um círculo perfeito. Quem quiser ir ainda mais longe, por exemplo para outros planetas, acelera tão fortemente que deixa a Terra completamente e entra em uma órbita ao redor do Sol, que por acaso passa exatamente onde o destino estará naquele momento. Mas existem ainda estacionamentos muito especiais no espaço, chamados de pontos de Lagrange, nomeados em homenagem ao matemático Joseph Louis Lagrange. São 5 pontos em um sistema composto por 2 corpos grandes, nos quais a atração de ambos e a força centrífuga do movimento se anulam exatamente. Um pequeno objeto pode permanecer ali com combustível mínimo e acompanhar o movimento. No sistema formado pelo Sol e a Terra, um desses pontos está localizado a cerca de 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol. Lá estão observatórios solares que monitoram o Sol sem parar. Um segundo ponto está exatamente na direção oposta, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. É lá que o telescópio espacial James Webb fica estacionado, porque ali ele pode permanecer estável com relativamente pouca resistência e pouco combustível. Isso é ideal para um telescópio que precisa de frio absoluto e tranquilidade total. O mesmo acontece entre a Terra e a Lua. Atrás da Lua, do nosso ponto de vista, existe um ponto de Lagrange de onde a China opera seu satélite de retransmissão Kekiao. Ele permite o contato por rádio com o lado oculto da Lua, voltado para longe da Terra. Aliás, 2 desses 5 pontos são naturalmente estáveis. Um objeto retorna sozinho à posição original após pequeno desvio. Os outros são como um lápis equilibrado na ponta. É preciso ajustar constantemente. Neste ponto, preciso admitir rapidamente que a teoria pura termina aqui. Enquanto apenas 2 corpos estiverem envolvidos, como a Terra e um satélite, sua órbita pode ser calculada com exatidão para sempre. O resultado são as elegantes elipses que Johannes Kepler já descreveu. Mas se um terceiro corpo atrativo entrar em cena, não existe mais uma fórmula geral e fechada. Mesmo pequenas diferenças nas condições iniciais podem mudar completamente o resultado. O sistema se torna caótico. Esse é o famoso problema dos 3 corpos. Os pontos de Lagrange são apenas alguns poucos e raros casos especiais em que é possível encontrar uma solução exata. Missões reais para esses pontos não são mais calculadas por fórmulas, mas simuladas de forma complexa no computador. Mecânica orbital. Mecânica orbital, a partir de 3 corpos, é menos cálculo e mais engenharia. Com isso, chegamos à maior pergunta e ao verdadeiro ponto deste vídeo. Por que é tão incrivelmente difícil sair da Terra e nitrar em órbita? Acabamos de aprender isso. Não se trata de subir, mas sim de acelerar horizontalmente até cerca de 7,8 km por segundo. Se você considerar a resistência do ar e a luta contra a gravidade, um foguete precisa atingir uma velocidade total de cerca de 9,4 km por segundo. E agora vem a implacabilidade da chamada equação do foguete. O combustível necessário não aumenta de forma linear com a velocidade desejada, mas sim de forma exponencial. Porque cada gota de combustível que você quer levar exige mais combustível só para poder ser transportada junto. Esse também precisa de combustível, e assim por diante. Por isso, um foguete é composto quase totalmente de combustível, e a carga útil lá em cima geralmente representa apenas alguns poucos por cento. Foguetes químicos fazem isso, mas por pouco tempo. E é exatamente aqui que a Terra está em um limite surpreendente. Um estudo do astrofísico Michael Ribke, de 2018, calculou como seria em planetas rochosos maiores. O resultado é desanimador. Já com cerca de 10 vezes a massa da Terra, o lançamento com foguetes químicos se torna praticamente impossível. Seu exemplo é o planeta real Kepler-20b, cerca de 10 vezes mais pesado que a Terra. Para colocar um satélite de apenas 6,2 toneladas no espaço lá, seriam necessárias cerca de 55 mil toneladas de combustível. Isso é o peso de um navio de guerra. Para uma carga do tamanho das missões Apollo, seriam necessárias cerca de 400 mil toneladas de combustível. Isso é o peso do Empire State Building inteiro ou de um superpetroleiro totalmente carregado. O maior e mais pesado foguete do mundo atualmente, o Starship, pesa cerca de 5 mil toneladas totalmente abastecido. Ou seja,
um 80avos do nosso foguete imaginário. Se a nossa Terra fosse bem maior e mais pesada, ou se tivesse uma atmosfera muito mais densa que desacelerasse ainda mais, então a exploração espacial, com os meios que temos hoje, simplesmente não seria possível. Ficaríamos sempre presos ao chão, só olhando o céu. Mas talvez tivéssemos pensado em outra coisa. Mas isso é outro assunto, só para comparar como seria fácil em outro lugar. Da Lua, você só precisa de cerca de 1,8 km por segundo para entrar em órbita. Nem chega a um quarto do valor da Terra. E lá não tem atmosfera para frear. De Marte, são cerca de 4 km por segundo. Ainda é cerca da metade. Por isso, a Starship vai poder decolar na Lua e, em Marte, sem o propulsor. Pelo menos na teoria. O passo mais difícil de qualquer viagem pelo nosso sistema solar é quase sempre o primeiro: sair da Terra. Uma vez lá em cima, o resto, exagerando um pouco, é apenas cair com habilidade. E assim fechamos o ciclo com o começo. Uma órbita não é um lugar além da gravidade. É o truque elegante de voar rápido o suficiente de lado para cair eternamente sem nunca bater no chão. O fato disso ser possível na nossa Terra, que é relativamente pesada, não é algo garantido, mas sim um caso raro e precioso da física. Meu nome é Sirwan, este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad ostra.